Sim, estamos ao vivo, 23 de setembro de 2021, às 7 horas da noite, em ponto, para falar sobre a estratégia da Marvel para se reerguer financeiramente. Hoje eu vou falar sobre a estratégia que a Marvel usou na década de 90 para se reerguer financeiramente e como que você pode aplicar essa mesma estratégia na sua vida financeira, se faz sentido fazer isso, se é bom para você, se é melhor você seguir por outros caminhos, e eu vou te falar quais são esses outros caminhos também, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não importa se você está vendo essa live ao vivo, como o próprio nome diz, ou depois, ou gravada, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Vamos começar o conteúdo falando para quem é essa live, qual que é o público dessa live. São pessoas que não estão com as suas finanças equilibradas, ou seja, pessoas que têm dívidas ou pessoas que estão começando a entrar nas dívidas. Esse conteúdo é para quem tem dívida ou para quem está começando a entrar, as finanças não estão tão bem equilibradas, tão bem encaixadas ainda, beleza? O objetivo principal da live de hoje é que as pessoas saiam daqui entendendo se para o seu caso especificamente vale a pena dar alguns passos para trás para equilibrar o orçamento e quais seriam esses passos. Tópicos da live de hoje. A estratégia da Marvel para se reerguer financeiramente, esse é o tópico número 1. Depois, como saber se você precisa fazer a mesma coisa que a Marvel fez. Depois, como colocar em prática a estratégia da Marvel. Pontos de atenção nessa estratégia. Será que essa é a única saída? Eu vou te falar na live de hoje quais são as suas outras alternativas, as melhores alternativas que você tem. E depois eu vou falar sobre endividamento pontual versus endividamento recorrente, como que isso aplica no tema principal da live de hoje. Beleza? Antes de começar, recadinho muito importante. As lives que eu passo para vocês, as lives que eu faço aqui para vocês, elas vão ficar tanto aqui no Instagram como no Facebook, no meu YouTube também, tá? E o Facebook é LM Finanças Pessoais, YouTube Lucas Madaleno, beleza? Além desses 3 lugares, Instagram, Facebook e YouTube, o roteiro dessa live ele vai para o meu blog, então lmfinançaspessoais.com.br/blog, e para o meu LinkedIn também. Para me procurar no LinkedIn, Lucas Madaleno, beleza? Então você tem 5 lugares diferentes para acessar esse conteúdo. E outra coisa, aproveita que você está vendo esse vídeo, tá? E já separa canetas para você poder anotar. Eu sempre tenho 3 aqui perto de mim, pelo menos um caderno, um outro que eu sempre fico mexendo aqui durante a live, que eu acabo cutucando de vez em quando. Eu nunca tiro ele daqui, ele está aqui do meu ladinho também. Então assim, tenha coisas para você anotar para que você não perca nenhum detalhe, para que você possa depois, assim que encerrar a live, aplicar esse conteúdo diretamente na sua vida financeira. Ou faça como eu também, tenho um notebook perto de você, ou um caderno com algumas canetas e uns post-its, ou um notebook, ou as duas coisas, para você notar onde faça mais sentido para você também, beleza? Recadinhos iniciais dados, bora lá começar o conteúdo, com tudo, show? Vamos lá, vou começar falando sobre a estratégia que a Marvel usou para se reerguer financeiramente, beleza? A estratégia foi o seguinte, te dar um contexto histórico, tá? Em 97, a Marvel ela apresentava sinais claros de falência. Tá? A solução que ela encontrou naquele momento, naquela época, pelos sócios, enfim, foi o que eles encontraram para levantar um dinheiro, foi vender os direitos cinematográficos de alguns dos principais personagens da Marvel. Tá? As outras empresas, como a Fox e a Sony, que compraram alguns desses direitos cinematográficos, elas poderiam utilizar esses personagens em seus próprios filmes, então Fox e Sony e tal, e lucrar com isso. Esses personagens, só para vocês terem uma ideia, eles foram Homem-Aranha, que foi um dos principais personagens das histórias em quadrinhos da Marvel, Quarteto Fantástico a mesma coisa, X-Men nem se fala. Então pelo menos esses 3 personagens ou grupos de personagens foram vendidos para essas outras empresas, o direito cinematográfico para elas, tá? Só que assim, para você ter uma ideia do quão desesperadora era a situação da Marvel, não é que ela só vendeu o direito cinematográfico para essas outras empresas por um tempo, assim, filma por 10 anos, 20 anos, não. Ela vendeu
assim, a Marvel teoricamente nunca mais poderia fazer nenhum filme com esses personagens, porque ela vendeu assim um direito eterno, vamos dizer assim, um direito perpétuo dessas empresas fazerem filmes com esses personagens e poderem lucrar com isso. A Marvel não poderia fazer mais. Então, assim, a situação que ela estava era tão complicada financeiramente que ela vendeu assim um direito bastante longo para essas empresas, vamos falar assim, tá? Com essa venda meio que no desespero, a Marvel, o que aconteceu com ela? Ganhou uma sobrevida e ela continuou buscando se reerguer. Ela continuou a batalha dela, a luta dela por se reerguer e tal, através das histórias em quadrinhos, algumas séries, talvez até filmes também. Só que o grande marco, tá, nessa recuperação da Marvel foi em 2008. Ela lançou o primeiro filme do Homem de Ferro e deu início à primeira fase da Marvel nos cinemas. Tá? A bilheteria desse filme, só para vocês terem uma ideia, foi de 585 milhões de dólares e foi um sucesso não só de arrecadação de grana, mas de críticas também. Por conta desse sucesso e do que a Marvel já estava começando a desenhar no cinema, em 2009 a Disney comprou a Marvel por 4 bilhões de dólares, tá? Então, depois desse cenário todo que estava acontecendo com a Marvel, um ano depois do filme do Homem de Ferro, a Disney foi lá e comprou a Marvel por 4 bilhões de dólares, beleza? Agora, ponto importante. Como saber se você precisa fazer a mesma coisa que a Marvel fez? Eu vou te entrar em detalhes sobre o que a Marvel fez com mais informações também, ficar tranquila. Eu preciso que você faça um diagnóstico para entender como é que está a sua situação financeira atual. Você vai dar uma nota, eu vou fazer 5 perguntas para você a seguir, tá? E você vai dar uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas perguntas que eu fizer. Sendo que 1 é igual a não tem nada a ver comigo e 5 é igual a tem tudo a ver comigo, tá? 1 é assim, nada a ver comigo, 2 intermediário, tem um pouquinho a ver, 3 neutro, 4 tem a ver comigo e 5 tem muito a ver comigo, tipo, tem tudo a ver comigo, tá? Então 1 é o extremo mais baixo e 5 é o que tem tudo a ver com você, beleza? Então você vai responder cada uma dessas 5 perguntas de 1 a 5 e depois eu vou dar um tempinho para você somar, tá bom? Primeira pergunta, você está tirando dinheiro dos seus investimentos para pagar algumas contas? Tá? Se você não tem dinheiro guardado, a nota deve ser 5 logo de cara, tá bom? Então, primeira pergunta, você está tirando dinheiro dos seus investimentos para pagar algumas contas? 1, não tem nada a ver com você. 5, tem tudo a ver com você, beleza? Responde essa pergunta. Depois, antes de acabar o mês, o seu dinheiro também acaba e você ainda tem contas para pagar? De novo, 1 não tem nada a ver com você, 5 tem tudo a ver com você e as notas intermediárias, 2 tem um pouco a ver, 3 neutro, 4 tem a ver e 5 tem tudo a ver, tá? Responde a segunda pergunta também. Terceira pergunta, você tem boletos que já venceram ou que estão para vencer e você não faz ideia de como vai levantar o dinheiro para pagá-los? Então, responde de novo de 1 a 5. 1 é igual a não tem nada a ver. 5 tem tudo a ver comigo. E notas intermediárias também, beleza? Quarta pergunta. Você está começando a considerar pegar empréstimos para pagar contas atrasadas? 1 não tem nada a ver com você. 5 tem tudo a ver com você. Notinhas intermediárias também, 2, 3, 4. Quinta pergunta. Você está pegando empréstimos em cima de empréstimos e esse ciclo parece não estar nem perto de acabar? Então, quinta pergunta, você está pegando empréstimos em cima de empréstimos e esse ciclo parece não estar nem perto de acabar? Responde de 1 a 5. 1 não tem nada a ver com você e 5 é exatamente igual, você tem tudo a ver com você, beleza? Qual que é o próximo passo? Agora você soma as suas notas. Tá? Vou te dar um tempinho aqui, alguns segundinhos e tal, tomar uma água, aproveitar, mas some as tuas notas nesse momento. E depois eu vou te fazer um diagnóstico baseado em 3 faixas diferentes que eu separei aqui, beleza? Boa noite, Neymar, boa noite, Ju, boa noite, mãe, sejam muito bem-vindos aqui à live, beleza? Não tinha dado boa noite para vocês antes, mas boa noite, sejam muito bem-vindos aqui. Então vamos lá. Se a sua nota ficou entre 5 e 10,
A tua situação financeira está equilibrada e você não precisa considerar fazer algo parecido com o que a Marvel fez, beleza? Se a sua soma ficou entre, olha aqui, se a sua soma ficou entre 11 e 15, as suas finanças estão precisando de mais atenção, sim. Ainda é cedo para afirmar que você precisaria seguir a estratégia da Marvel, mas você tem um sinal amarelo piscando aí na sua frente, tá bom? Se a sua soma ficou acima de 15, a estratégia que a Marvel seguiu está fazendo bastante sentido para você, tá? E eu vou te mostrar a seguir como colocar essa estratégia em prática e mais para frente quais alternativas você tem se não quiser ir direto para o que a Marvel fez, beleza? Então vamos lá. Como é que a Marvel, como é que você coloca em prática a estratégia da Marvel? Só relembrando, tá? Quando a Marvel estava no seu maior aperto financeiro, ela vendeu alguns dos seus principais bens para poder ter uma sobrevida e com as pessoas não é diferente. Existem alguns momentos em que ou a gente não vê saída para as nossas finanças, ou as nossas finanças precisam de algo mais drástico para ir em frente. Se não for para frente nesse sentido, algo drástico acaba não funcionando. Nesse caso, uma das formas de melhorar bastante a nossa vida financeira é que nós podemos e devemos tentar encontrar coisas que não estamos usando para vender e levantar o máximo de dinheiro possível. Existe a estratégia do caixa rápido, que é basicamente vender roupas, calçados, livros, aparelhos eletrônicos, entre outras coisas, tá? Essa estratégia ela é bem interessante, ela te ajuda bastante até, só que é uma estratégia bem inicial. Existe a estratégia da Marvel, que trazendo para as nossas finanças pessoais seria basicamente a mesma coisa que vender um carro ou até mesmo um imóvel. Sim, em casos extremos, a gente deve tentar todas as possibilidades para equilibrar as finanças e até mesmo sair do endividamento. Se você entender que vender um carro ou um imóvel seja a melhor solução para as tuas finanças, faça como a Marvel fez e garanta a sua sobrevida hoje. Tá? Se você fizer sentido para você, dê um passo para trás, coloque a casa em ordem e conquiste tudo novamente ou até mesmo mais coisas que antes de forma sustentável e organizada. A estratégia da Marvel é tipo, vão-se os anéis, ficam os dedos, sabe? Tipo, mais ou menos nesse sentido. Só que tem alguns pontos de atenção que eu preciso que você preste bastante atenção, que eu vou te contar duas histórias, tá? Não é só você vender um bem de alto valor e magicamente tudo está resolvido. Não é isso que acontece, tá? Eu vou te contar duas histórias agora, uma que seguiu a estratégia, aliás, as duas seguiram a estratégia da Marvel, só que uma deu certo e a outra não teve um final tão feliz assim. Eu vou te contar as duas agora, presta atenção. A primeira história é de um casal que eu atendi em 2017 e estava com dívidas, tá? As dívidas, elas eram relativamente grandes em relação à renda deles. Eles deviam algo entre 100 e 120 mil reais na época. O que a gente fez, né? Qual foi o trabalho que a gente seguiu naquele momento? A gente montou o orçamento deles da forma mais precisa possível. A gente fez o planejamento para os próximos meses. A gente levantou exatamente onde, quanto eles estavam devendo e quais as taxas de juros e levantamos o que eles tinham de patrimônio. A primeira conclusão que a gente chegou juntos foi que eles não eram pessoas endividadas. Tá? Eles não eram pessoas endividadas, embora tivessem dívidas. Como assim, Lucas? Como assim, se eles tinham dívidas, não eram endividados? Eles tinham dívidas sim. Só que o patrimônio era muito maior que o valor das dívidas. Se eu parar para pensar agora, talvez algo como 15 vezes o valor das dívidas era o valor do patrimônio deles. Ou seja, se eles vendessem todo o patrimônio e pagassem as dívidas, sobraria bastante dinheiro para eles recomeçarem. Ou seja, não eram endividados. Eles tinham dívidas porque as entradas e as saídas de dinheiro deles não estavam equilibradas. Ou traduzindo, estavam gastando mais do que eles ganhavam. Beleza? Nosso próximo passo nesse trabalho foi de buscar equilibrar as finanças deles, seguindo os dois passos mais padrões, aumentar a renda
E cortar gastos, aumentar a renda, cortar gastos são passos padrões quando você está buscando sair de uma dívida, se reequilibrar financeiramente, tentar aumentar a renda e diminuir os gastos. Beleza, faz bastante sentido. A gente tentou por alguns meses, seguindo estratégias diferentes, seguindo formas diferentes de tentar economizar ou ganhar mais dinheiro. Mas depois desse tempo, a solução que realmente resolveria as dívidas deles era vender um dos imóveis que eles possuíam, tá? Essa foi a solução que a gente encontrou juntos nesse trabalho de consultoria. Não era a minha primeira opção, nem a deles, muito menos a deles, tá? Mas diante do nosso planejamento e das tentativas anteriores, essa era a nossa melhor opção e a nossa opção mais definitiva. Final dessa história, um dos imóveis foi vendido. O dinheiro da venda foi suficiente para eles quitarem todas as dívidas deles. Eles ainda puderam adquirir um outro imóvel com o valor que ficou com eles. Essa história teve um final mega feliz. Eu acompanhei, tenho muita felicidade de ainda ter contato com esse casal e saber que eles estão muito bem financeiramente, tá? Agora a história que não terminou tão bem assim. Tá. O que aconteceu? A segunda história é de um casal que eu atendi no final de 2016, começo de 2017 e também estavam com dívidas, tá? As dívidas não eram tão grandes para a renda deles e a principal dívida era o cheque especial, que estava negativo em R$29 mil aproximadamente. A gente fez também um trabalho para colocar a casa em ordem. A gente montou o orçamento deles da forma mais precisa possível. A gente fez o planejamento para os próximos meses. A gente levantou exatamente onde, quanto eles estavam devendo e quais as taxas de juros e levantamos o que eles tinham de patrimônio. Só que diferente do primeiro casal, eles eram sim pessoas endividadas porque eles tinham mais dívidas do que patrimônio, tá? Só que diferente do primeiro casal, eles tinham muita margem para aumentar a renda deles. Um deles era autônomo e poderia aumentar o número de clientes que ele atendia. A outra pessoa não estava trabalhando no começo do trabalho. Ou seja, os dois poderiam fazer mais renda e eles foram fazer isso. Esse foi o passo, esse foi o caminho que a gente buscou. Vou aumentar a renda porque é possível, é bem possível. Os dois tinham margem para fazer isso. A gente também tentou diminuir os gastos, tá? Assim como a gente fez com o primeiro casal, só que eles entenderam que havia pouca margem para essas reduções e o foco ficou na parte da renda, tá? Pouco tempo depois, eles me deram uma ótima notícia. Eles me deram uma ótima notícia mesmo. Eles tinham vendido um carro, tá? Um veículo de R$27 mil e praticamente o cheque especial estava coberto novamente. Putz, que alegria, que maravilha. Tipo, nossa, que animal, certo? Deu tudo certo agora, beleza? É isso? Pior que não, cara. Não deu tudo certo. Depois desse momento, eu vou acho que talvez até dê uma baixa daqui na minha voz. Depois desse momento, lembrando da situação. Depois desse momento, eles relaxaram no controle financeiro. Eles pararam de vir nas reuniões. Eles desmarcavam as reuniões comigo. E depois de 3 meses, reapareceram com uma dívida novamente de R$29 mil no cheque especial. Eles apareceram com exatamente o mesmo valor de dívida 3 meses depois. Só que agora era pior. Porque eles não tinham mais aquele carro para vender. Eles tinham um cheque especial de 29 mil negativos e não tinham mais o carro para vender. Por que eu te contei essas duas histórias com finais bem diferentes? Tá? Para você saber e ficar atento e ficar atenta que não basta simplesmente vender algo de valor para as finanças magicamente se equilibrarem. Não é isso que vai resolver. Você precisa deixar a casa em ordem antes para que o dinheiro possa entrar, porque que o dinheiro que entre não seja engolido pelas contas e suma completamente. Então deixar a casa em ordem foi mais importante para o primeiro casal do que a grana que entrou. A grana que entrou foi suficiente? Foi, lógico que foi, que ótimo. Só que mesmo, imagina assim, sei lá, tivesse sido 3 vezes maior. Se eles não tivessem mudado a organização deles e a cabeça deles, nada disso teria resolvido. O que aconteceu com o segundo casal foi um paliativo. Não resolveu, não foi na origem. A origem era continuar com o trabalho, continuar com a organização, continuar com o planejamento, manter isso. Mas já dava para ver, sentir que antes da venda desse carro, eles não tinham tanta disciplina para fazer isso, enquanto que o primeiro casal vinha com tudo feitinho,
tintim por tintim, beleza? Lembra o que eu fiz, né, o que eu falei, né, o que eu fiz nos dois casos e tal? A gente montou o orçamento dos casais da forma mais precisa possível. A gente fez o planejamento para os próximos meses. A gente levantou exatamente quanto eles estavam devendo, quais as taxas de juros. A gente levantou o que eles tinham de patrimônio e o que seria o quinto passo. O casal precisa seguir o planejamento e realmente tentar equilibrar as finanças antes de tentar vender qualquer bem. Antes disso acontecer, precisa estar com o planejamento realmente sendo colocado em prática. Se isso não acontecer, mesmo que o bem seja de altíssimo valor, como um imóvel, esse dinheiro vai entrar nesse cenário desorganizado e as chances de você voltar a ter dívida, elas são grandes, tá? As chances de você voltar a ter dívida, elas são grandes, tá? Não esqueça disso. Agora, será que a única saída é essa? Quais são as suas outras melhores alternativas? Será que seguir a estratégia da Marvel é a sua única saída ou a sua melhor saída? Antes de eu falar sobre isso, vocês têm alguma dúvida? Mandem aqui nos comentários para mim. Se não tem, dá um joinha, manda um ok só para eu saber que tá tudo bem, tá? Enquanto isso eu vou tomar uma água, mas mandem aqui se vocês têm qualquer dúvida para eu saber, beleza? Tá tudo certo, recebi joinhas aqui, então beleza. Será que seguir a estratégia da Marvel é a sua melhor saída ou sua única saída? Antes de partir para a venda de um bem de alto valor, eu te recomendo a seguir o passo a passo que eu fiz com os dois casais, mais seguir o planejamento desenhado, mais buscar ganhar mais dinheiro e mais buscar gastar menos, tá bom? Como bônus, você tem outras duas possibilidades para seguir antes de partir para a estratégia Marvel, tá? Primeira alternativa, primeira possibilidade. Tente renegociar os seus empréstimos atuais, tomando alguns cuidados. A nova parcela precisa caber no seu orçamento. Ela precisa caber no seu orçamento. Esse é o ponto mais importante em uma negociação de empréstimos. A nova parcela precisa caber no seu orçamento. Você só poderia assumir qualquer nova dívida se souber com certeza quanto pode pagar para quitá-la mensalmente. Se você assumir novos empréstimos sem saber isso, pode ter certeza que as dívidas vão continuar existindo. E se você conseguir diminuir os juros das suas dívidas, procure manter o prazo de pagamento delas, não aumente esses novos prazos de pagamento, beleza? Evite assumir uma dívida e pagá-la com os juros do seu cheque especial. Segunda possibilidade, dá para refinanciar algum bem? Na estratégia da Marvel, você acaba vendendo algum bem de alto valor, mas será que daria para refinanciar um desses bens ao invés de vender? Seja um carro, seja um imóvel, o que é um refinanciamento para te explicar, né? Ou um empréstimo com garantia de bens? É basicamente você pegar um dinheiro emprestado e deixar um bem seu como garantia desse empréstimo. Caso você não pague esse empréstimo, esse bem é tomado porque ele é garantia, tá? Não são todos os bancos que fazem esse tipo de empréstimo e nem todos os bens que são aceitos como garantia. Uma análise ela é feita em cima dos bens para entender se faz sentido para o banco receber esse bem como garantia e como esse é um empréstimo com garantias, existe uma certa burocracia de contratação. Esse costuma ser empréstimo bem mais barato em relação a empréstimo pessoal ou até mesmo empréstimo consignado. É uma alternativa bem interessante. Se você tem hoje um bem, quitado ou não, imóvel, um automóvel, essa possibilidade de você refinanciar, ela existe. Você pode pegar um empréstimo com garantia desse bem que você já possui, tá? Levantar um dinheiro, de repente é o suficiente para você equilibrar as suas finanças com uma parcela que você consiga pagar. Isso vai fazer total diferença. Eu tenho uma cliente que buscou um empréstimo sim com garantia, se não me engano, de automóvel que ela fez, que encerrou em março desse ano. Ela conseguiu dar uma bela de uma reequilibrada, não graças a esse empréstimo, mas graças à organização que veio depois. Eu lembro, comecei a consultoria com ela 1 ou 2 meses depois desse empréstimo ter sido feito. Eu acompanhei todo o processo até ela quitar esse empréstimo e a alegria que foi ela quitar esse empréstimo, porque
deu tudo certo, ela conseguiu se reorganizar, essa grana entrou no momento que ajudou realmente a buscar esse equilíbrio. Agora é o seguinte, você está vendo, só pelo que eu falei até agora, que existem alguns caminhos antes de partir para a estratégia Marvel? O que eu vou fazer agora, no último tópico dessa live, é te ajudar a identificar se para você realmente faz, se você está mais próximo do caso do primeiro casal ou se você está mais próximo do segundo casal. Tá, eu vou te falar sobre um conceito que talvez eu nunca tenha falado em lives, eu já falei em outros conteúdos, até mesmo na live, na aula que eu dei ontem, né, sobre o GPS da tranquilidade financeira. Se você ainda não viu, se você não estava inscrito, o link para se inscrever ainda está no meu perfil aqui no Instagram, vai ficar até o dia 26 de setembro, tá? E lá eu faço também uma oferta sobre o curso Suas Contas em Dia. Então, se você não assistiu essa aula, não sabe o que é o GPS da tranquilidade financeira, não sabe o que é o curso Suas Contas em Dia, se inscreve que eu ainda vou te mandar algumas ofertas sobre esse curso e sobre essa aula. O replay vai estar disponível para você, mas no domingo, dia 26 de setembro, essa aula sai do ar e eu não vou mais colocá-la de novo no ar, tá bom? Ela vai sair realmente, então se você não assistiu, corre para se inscrever no meu link aqui no meu Instagram, para você poder assistir essa aula, que ela tá muito boa. Ela teve 100% de aprovação das pessoas que estavam online comigo e que assistiram depois também. As pessoas que começaram a ver esse conteúdo foram do começo ao fim, então vale a pena. Tô te falando, é um conteúdo magnético, vai lá assistir, beleza? Qual conteúdo que eu vou te trazer agora? Qual conceito? Para você analisar se o seu endividamento ele foi algo pontual ou algo recorrente. Tá? Por último, eu quero te falar sobre um ponto que muitas vezes ele é subestimado por aí, mas que faz total diferença entre seguir ou não a estratégia Marvel daqui para frente. O motivo que te levou para as dívidas é um motivo pontual ou é um motivo recorrente? Endividamento pontual significa que antes das dívidas, as tuas finanças estavam equilibradas, não faltava dinheiro e também não sobrava. Mas alguma situação aconteceu e isso fez com que você entrasse em dívidas. Essa situação pode ser uma emergência, com uma doença ou um conserto de um carro que não estava nos planos, e não necessariamente quem possui dívidas pontuais pode ser realmente considerado ou considerada uma pessoa endividada, já que a tua forma de gastar dinheiro não costumava ser acima da tua renda, mas também não havia nenhuma sobra, o que é bastante perigoso, tá? Nesse caso, a grande questão não foi a emergência em si, não foi a emergência que aconteceu, mas o fato de não ter nenhuma reserva de emergência ou colchão financeiro, como a gente chama nas finanças pessoais. A forma de pensar de alguém que possui dívidas pontuais não é a de gastar mais do que se ganha. E por isso, a saída nesse caso costuma ser mais rápida do que alguém que possui dívidas recorrentes, tá? Dentro daqueles dois casos que eu falei para vocês, endividamento pontual tem mais a ver com o primeiro casal, beleza? Endividamento recorrente significa que constantemente seus gastos ficam acima dos seus ganhos, seu padrão de vida está um degrau acima do que deveria, tá? Normalmente falta dinheiro dentro do mês e não necessariamente essa falta é por conta de alguma situação inesperada, embora elas possam também acontecer, mas por conta de gastos do dia a dia. Quem possui dívidas recorrentes tem grande chance de não ter também um controle das contas, ou seja, onde e quanto gasta por mês. Isso não é positivo para sair das dívidas, já que se for necessária qualquer diminuição nos gastos, a gente nem sabe por onde começar. A forma de pensar de alguém que possui dívidas recorrentes é a de gastar mais do que se ganha, e por isso a saída das dívidas nesse caso costuma ser menos rápida do que alguém que possui dívidas pontuais. E por que é importante você saber a origem das suas dívidas? Porque antes de mais nada, é importante se conscientizar. Se eu sei a origem, eu posso ir atrás das soluções mais corretas e mais adequadas para o meu caso. E no caso de seguir ou não a estratégia da Marvel, se o seu endividamento é recorrente, toma cuidado para não acontecer o que aconteceu com o segundo casal que eu falei agora há pouco. Ou seja, tentar sair das dívidas com a venda de um bem de alto valor, mas acabar voltando por não consertar e corrigir a sua origem, ou seja, a origem do endividamento, que são os gastos recorrentemente mais altos do que você ganha. Se o seu endividamento é pontual, a
a estratégia Marvel encaixa muito mais com você, já que teoricamente o seu pensamento não é de uma pessoa que possui dívidas. E esse dinheiro a mais que entraria te ajudaria fortemente a entrar novamente no seu equilíbrio financeiro, a encontrar o seu equilíbrio financeiro. E é por isso que é importante você entender também a origem das suas dívidas. Tenta lembrar qual foi o primeiro empréstimo que você pegou, por que você pegou esse empréstimo, foi algo de consumo, foi uma emergência, o que desequilibrou as suas finanças para você pegar o teu primeiro empréstimo, você estava mantendo um padrão de vida acima do que a sua renda poderia comportar, você tinha um padrão de vida com uma renda antes, de repente essa renda diminuiu e você não diminuiu o seu padrão de vida, o que aconteceu para você pegar esse empréstimo, o primeiro empréstimo que você pegou, enfim, ou qualquer empréstimo que você tenha pego, beleza? Tenta lembrar disso, porque aí sim você vai saber se a estratégia Marvel encaixa para você ou não. Beleza? Pessoal, era esse conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Se não tiver, manda um ok, manda um joinha pra mim. Se tiver, manda aqui nos comentários. Mas vamos lá, senão eu vou encerrar a live sabendo que eu entreguei o meu conteúdo, que o dever foi cumprido, que vocês saíram daqui sem dúvidas. Mas também, se tiver, manda pra mim, tanto no Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube. Se quiser, manda também no meu LinkedIn. Acho que o único lugar que não está aberto para comentários é o blog, mas pode mandar nessas outras plataformas. Se você tiver o meu WhatsApp, manda por WhatsApp também, beleza? Acho que é isso, tá tudo certo então. Muito obrigado, pessoal. Acabei de ver aqui que estamos sem dúvidas. Ótima noite para vocês, ou bom dia, boa tarde, enfim, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Muito obrigado e fui!